Enquanto o pessoal vai chegando, Max, você podia se apresentar, né, para o pessoal. Eu falei que você é psicólogo, mas você pode falar mais e melhor sobre você, claro, né? Ótimo, então, Matheus. Eu acho que assim, ainda é muito deturpado um pouco a imagem do psicólogo para as pessoas, né? Mas assim, cara, desde que eu me formei, eu comecei a fazer os meus atendimentos na clínica, né? Sou um psicólogo clínico, inclusive. Cara, sempre gostei muito, né, de estar com as pessoas, de escutá-las, né, de fazer algumas partilhas. Então, hoje o meu consultório ele fica aqui em Varginha, né? E eu ofereço para as pessoas, né, através da psicoterapia, que é um processo de desenvolvimento emocional, né? Eu ofereço às pessoas um espaço para compreensão e integração existencial, né? Um espaço acolhedor, um espaço de aceitação incondicional, um espaço de não julgamento, né? Então, recentemente eu também, você sabe, né? Eu tenho duas formações, eu trabalhava em uma outra área, então já vai fazer quase um ano que eu estou me dedicando 100% à psicologia, né? Eu fiz um movimento super gigante, porque em plena pandemia eu larguei o que era cômodo, né? Para me desafiar nesse mundo do empreendedorismo. Eu tenho um negócio, querendo ou não, que é a clínica. Então Sim. não é só estar aqui escutando as pessoas, fazendo todo o trabalho, mas eu tenho que arcar com uma série de coisas também. Então foi o ano que passou foi um ano que me exigiu muito, né? Muitos desafios. Mas hoje eu estou 100% dedicado à clínica, estou super satisfeito. Tenho tido Bacana. encontros maravilhosos com as pessoas aqui, cara. Deixa eu aproveitar a ocasião que às vezes muita gente que está nos assistindo tem medo de fazer essa transição que você fez, né, de ter uma primeira graduação, trabalhar com ela por muito tempo e se descobrir numa segunda graduação, e é o que você quer levar daqui para frente. Deu aquele medinho, né? O que que você pode dizer sobre isso, para encorajar quem está assistindo aí? Matheus, o medo, eu falo assim, né, cara? Uma vez eu escrevi que o medo ele é um mar necessário, né? Então, não tem como a gente escapar. Mas eu posso falar da minha experiência, né? Que foi assim, uma experiência muito galgada, foi uma experiência com muita tomada de consciência, de compreensão dos meus momentos, né? Eu acho que o que pode auxiliar muito nessa questão de transição é a gente compreender, né? O que acontece com a gente, em que momento que a gente se encontra, porque não é só simplesmente fazer o que muitos profissionais às vezes incentivam, né? Que é chutar o pau da barraca e ir atrás daquilo que a gente acredita. É preciso tomar muito cuidado, né, cara? É preciso ver todas as questões financeiras, porque isso tudo envolve, né, cara? Não é só simplesmente sair de uma coisa e ir para outra. Então, assim, eu fui me apoiando também em algumas pessoas, fui sentindo, e assim, em determinado momento eu senti que era a hora, né, cara, assim, foi em plena pandemia, a pandemia estava estourando, e só que eu falei assim também, né, a gente vai falar muito sobre isso hoje, né, Matheus, de escolhas, de Sim. responsabilidades. Cara, eu senti que para mim não estava dando mais ficar preso dentro de uma empresa, né, eu sempre prezei muito por qualidade de vida, né, então hoje eu que administro os meus horários, enfim, né, então assim, é preciso ter muito discernimento do momento que a gente se encontra para tomar uma Uma decisão decisão. dessa magnitude, né, cara? Porque mexe muito com a gente, sobretudo quando a gente está instalado há muito tempo dentro de uma profissão, né? Acaba Sim. sendo um luto, né? A gente precisa de ressignificar toda essa morte, de deixar essa empresa. A gente passa a se configurar na vida de uma outra maneira, né? Até mesmo nesse lado empresarial, eu tinha toda uma rotina na empresa. Depois que eu me transferi para a clínica 100%, eu tive que me haver com uma série de coisas que até então eu não via. Eram desconhecidas, né? Então, assim, eu lembro, só para comentar para o pessoal, que eu chegava na clínica e eu tinha a tarde inteira livre. E aí eu pegava, às vezes, um livro, né, para fazer um estudo de caso, alguma coisa nesse sentido, e eu não reconhecia aquilo como parte do meu trabalho. Porque na outra empresa eu passava o tempo inteiro respondendo e-mail, atendendo cliente, né? Então, assim, há toda uma reestruturação. A gente nasce de novo, Matheus. Mas, assim, eu não me arrependo, acho que para mim foi um momento, está sendo um momento muito gratificante, mas foi feito tudo com muito zelo e com muita compreensão, cara.
Que bacana, muito interessante a gente poder ouvir o seu testemunho, que serve aí para muita gente, com certeza, que está assistindo, que às vezes teme um pouquinho essa mudança, mas pelo seu caso a gente sabe que foi mudança para o bem, e hoje você está aí, né, já engrenado na sua profissão. A gente está fazendo uma live hoje de um assunto bem pertinente à sua profissão, e é isso, ajudar pessoas sempre, né? É isso aí, cara. Inclusive eu tô aqui do consultório, né? Eu passo agora a maior parte do meu tempo aqui, né? Então estava em atendimento agora há pouco, né? E tive um intervalo para me preparar, né? Para estar aqui contigo. Então é esse desafio, né, cara? O tempo todo de estar movimentando e indo em busca daquilo que a gente acredita, né? Olha só, o Educar com Sentido escreveu assim: o Max é meu espelho na profissão. Olha só, Max, ó, inspirando Olha pessoas, só que hein? bacana, cara. Fico E o feliz em Rodrigo, saber. e o Rodrigo quer saber qual era a sua primeira profissão. Vou deixar você responder. Quem? O Rodrigo? Isso, Rodrigo Aparecido dos Santos, o Ótimo, Digão, ótimo, muito Rodrigo. bem. Valeu, cara, por participar. Então, a minha primeira formação foi em comércio exterior, né? Então, eu trabalhei a maior parte da minha vida, né? Foi a minha primeira profissão, mesmo, foi na área de comércio exterior, né? Eu trabalhava com desembaraço aduaneiro, fazia importação de cargas, né? Vinda de outro país, enfim. Era todo esse trâmite. Eu gostava bastante também, né? Mas a psicologia sempre falou mais alto. Bacana, então tá respondido aí, Rodrigo. Vamos começar, vamos entrar no nosso tema agora. O pessoal já chegou, já tá à vontade, já tá até fazendo pergunta aqui. Então, Max, 2021 começou há poucos dias, né? Hoje é dia 25. Lá na virada do ano, nós fizemos várias promessas, vários votos de esperança, de que esse ano seria diferente, que tudo mudaria. O ano começou, né, a pandemia, infelizmente, aumentou um pouco mais o desemprego, a situação da economia, muita gente, né, sofrendo depressão, ansiedade em casa. A gente tem um cenário de muitas coisas acontecendo, com muitas pessoas, infelizmente, não coisas tão boas. Para outras, tem várias coisas boas. Então, assim, 2021 começou, e agora? É um novo ano, mas e o que mudou? Para a gente começar aí essa pergunta para marcar. Massa, Matheus, legal, cara. Assim, eu acho que nós podemos começar fazendo um exercício, inclusive, entre eu e você, né? Cara, você acredita que é um novo ano? Acredito. Acredita? Ótimo. E o que... É um novo ano, é 2021. Ótimo. E o que você acha que você já fez nesses 25 dias para que esse novo ano seja um novo ano? Poderia ter feito mais. Puxando a responsabilidade para a gente, né? Poderia ter feito mais. Realmente as coisas não caem do céu, né? Ótimo, ótimo. Sabe por que eu tô propondo isso? Inclusive, as pessoas que estão nos acompanhando podem fazer isso também, porque, cara, se não acontece essas mudanças, né, cara, porque se nós não fazemos por merecê-lo, como disse o Drummond lá em seu poema, né, eu até publiquei isso lá no meu Instagram, esse novo ano ele vai ser apenas mais uma página virada no calendário, né? Ele Eu vai ser copiei, apenas... eu anotei a sua frase que eu achei ela incrível. Quer Posso ler ler? aí? Pode, pode. Olha só que sensacional. Minha Olha, frase não, né? Isso aí é Drummond. do Drummond, mas você parafraseou lá no seu contexto da nossa live, né? Vai lá, Ó, manda ver. olha pra você ver, a gente nem tinha combinado isso, que legal, hein? Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Grande Carlos Drummond de Andrade. Sensacional, hein? Exatamente, cara. Então, assim, é por isso que eu disse e te fiz essas perguntas, porque senão a gente entra no automático e, assim, o novo ano ele passa a ser apenas mais uma página virada no calendário, né, cara? É um simbolismo. E eu penso assim, que o novo ele só surge a partir do momento que nós propomos a fazer coisas diferentes, não é? Então, assim, muitas pessoas, cara, têm a péssima mania, isso é particular meu, né? De esperar que o ano trague boas surpresas, né? Mas elas sequer imaginam que
a vida, né? As rédeas da vida estão em suas próprias mãos, né, cara? Então, assim, um ano, Matheus, ele não traz absolutamente nada, nem para você, nem para mim, se nós não formos em busca, se nós não formos atrás de algo, né? Mas assim, cara, olhando por outro lado, eu acredito que este último ano nós tivemos que ressignificar assim muitas coisas, né? A pandemia, ela chegou e nos fez entrar em contato com coisas que há muito nós havíamos nos esquecido, não é verdade? Então, assim, Sim. o cuidado, por exemplo, em todos os aspectos, é um exemplo, né? E, aliás, foi por conta de vários descuidos que o coronavírus nasceu e a pandemia chegou até nós, né? Exatamente, e infelizmente, né? É isso aí, cara. Então, assim, eu acho também, cara, que fica um pouco difícil para a gente responder essas perguntas às vezes, porque pode ser que para mim tenha mudado, pode ser que para você sim, mas para outras pessoas não, né? Mas eu sempre tenho isso muito claro comigo, né? E engraçado que isso apareceu no poema do Drummond, né? O ano novo ele cochila e está dentro da gente desde sempre, né? A gente que precisa de fazer esse movimento, né? De Para que olhar ele para desperte. dentro para que ele comece a acontecer, né? Me fale agora, vamos supor, né, que as pessoas que estão nos assistindo até desejam as mudanças, não fizeram muita coisa, mas querem as mudanças. Como que a gente faz para poder assumir esse protagonismo da nossa vida? Cara, boa pergunta, hein? Eu acho que é bom a gente frisar primeiro que não existe fórmulas mágicas, né? Para esse tipo de movimento que a gente vai conversar agora, né, Matheus? E convenhamos, né, cara? Fórmula mágica é o que as pessoas mais procuram Mas hoje em procuram. dia para resolver as suas crises existenciais, né? Como se isso resolvesse. Então, inclusive, se as pessoas que estão na live com a gente estão esperando receitas prontas, né? Que saiam receitas prontas daqui, elas estão no lugar errado, infelizmente. Mas, cara, é o seguinte, eu penso que existem alguns caminhos para gente se pensar, né? Matheus, só um minutinho, deixa eu só voltar. Aí, voltou. Eu penso que existe alguns caminhos para que a gente exercite essa questão de protagonismo na vida, né? O primeiro, cara, é assim, que eu vejo são dois, né? O primeiro é que a gente abandone urgentemente o vitimismo. Cara, como as pessoas se vitimizam, cara, e como elas se Adoram ser empobrecem. coitadinhas. Cara, como é que elas se empobrecem emocionalmente por não compreender que, assim, muito do que lhes acontece diz muito sobre elas, cara. Sabe, eu acredito que o vitimismo ele é uma condição empobrecedora, ele nos definha, sabe? Então, assim, se a gente quer começar a fazer esse movimento de assumir o protagonismo na vida, da nossa vida, de assumir as rédeas, a gente precisa de deixar um pouco esse vitimismo de lado, né? Isso é uma coisa que depende só da gente, né? Exatamente. Assim, cara, não é fácil, né? Eu falei que eu penso alguns caminhos para isso, mas são caminhos normalmente muito difíceis. Porque às vezes a gente está numa condição tão. A gente está numa masmorra tão grande, né, cara, que é difícil às vezes para a gente perceber que a gente está se fazendo de vítima, né? Então, assim, cara, não é fácil, né? Eu gosto muito de uma imagem, assim, que eu vejo, é de uma escultura, é uma pedra bruta, né? Tem dois Sim. braços e ela vai batendo no martelo e aos poucos vai tirando essa pedra bruta e vai se transformando, né, cara? Então, eu acho que é um trabalho diário nosso, mas eu acho que é urgentemente, cara, a gente abandonar esse vitimismo, né, cara? Se colocar como vítima frente às coisas que acontecem na vida. E o segundo caminho, cara, é compreender a responsabilidade que nós temos em cada escolha que a gente faz na vida, né?
Isso também é muito difícil. Às vezes a gente está tão no piloto automático que a gente não compreende que cada escolha que a gente faz, ela resulta totalmente, né, cara, nos caminhos que a gente está percorrendo. Sim, e tem a pergunta aí do educar com sentido que linka esses dois caminhos que você colocou. O vitimismo está muito ligado com a fuga da responsabilidade? Com certeza, assim, a gente analisar friamente fica muito difícil, né, cara, porque Uhum. tem todo um contexto, tem toda uma história, né? É o que eu disse, muitas pessoas às vezes nem percebem que elas estão enredadas dentro desses tipos de comportamento, mas normalmente sim, né? É muito mais fácil eu apontar para o outro, né? Fazer todo esse vitimismo do que assumir a responsabilidade, né, cara? Você já parou para pensar, Matheus, o quão doloroso é assumir as responsabilidades, sustentar as nossas escolhas e as responsabilidades que a gente faz? É muito mais cômodo, é muito Claro, mais confortável para mim apontar que é o outro, né, cara? Me fazer de vítima, não é é? fantástico você achar um culpado para tudo. É muito bom. Então, cara, Você é o terceirizar a culpa, né? Nunca é você que é o culpado das coisas, né? Sempre é o outro, né? exatamente. Por isso que eu disse assim, cara, é uma condição paralisante, né, cara? É um empobrecimento emocional tão grande, cara, que a gente passa à mercê na vida, né? A gente sempre passa na vida se ancorando às coisas, mas nunca assumindo as rédeas, Uhum. né? E por isso que às vezes a gente se perde tanto, cara, né? Por isso o vitimismo ele coloca a gente numa condição, nossa, cara, é assim, empobrecedora, né? A palavra é essa. Então, assim, assumir o protagonismo na vida é justamente ir fazendo esses movimentos, né, cara, de compreender as escolhas, compreender que nós somos responsáveis por essas escolhas e, sobretudo, abandonando cada vez mais o vitimismo perante as coisas que a vida nos apresenta, né? Sim, muitas vezes as pessoas, né, como você já disse, viviam no piloto automático. Ah, eu não tenho tempo nem para pensar na minha vida, que é a coisa mais importante. Se você não tem tempo para pensar na sua vida, nas suas escolhas, fica realmente complicado. Com a chegada da pandemia, muitas pessoas passaram a ter mais tempo. E aí elas se voltaram um pouco para dentro e algumas conseguiram pensar em mais algumas coisas e conseguiram se redescobrir. Mas como as pessoas que ainda têm dificuldade em olhar para dentro e sair do piloto automático podem conseguir assumir mais verdadeiramente essas rédeas da nossa vida? Cara, eu penso assim, né? Como eu disse, são complexos, são coisas complexas, né, cara, para a gente parar e analisar. E eu acho que esses tipos de pergunta e de movimento um exercício diário, né, cara, que a gente deveria colocar como prática, né? Assim como a gente faz academia, assim como a gente faz outras coisas, eu acho que isso deveria ser praticado diariamente. E tá aí talvez uma boa promessa, né? Para se cumprir neste novo ano, né? Excelente. Não, olha a promessa, né? Não transferir ao outro o que é de responsabilidade nossa, né, cara? E por falar em promessas, Matheus, sabe o que eu fico pensando às vezes, cara? As pessoas adoram prometer coisas que elas, no fundo, elas não conseguem cumprir. E, cara, como as pessoas se violentam fazendo promessas, né? Quando a gente começa a Sim, pensar quando vai chegando novembro, dezembro, as pessoas começam a fazer uma avaliação, né? do Começam a ano que fazer esse passou. significado, mas elas começam, às vezes, cara, a fazer alguns tipos de promessas que elas não vão conseguir cumprir, cara, e elas acabam se violentando. Só que, assim, muitas promessas, elas são baseadas em opiniões externas, né? Baseadas, cara, são promessas baseadas em cumprir expectativas alheias, né? E aí, pelo fato do nosso olhar ele tá sempre fixado no exterior, o que se passa no interior vai ficando cada vez mais distante. E aí é por isso que cada vez mais a gente deixa as rédeas das nossas vidas nas mãos das outras pessoas, né, cara? Na maioria das vezes a gente só faz para agradar e não porque de Sim. fato nós desejamos, né?
Sim, como você é uma pessoa que gosta de experiência, né? Quando você dá um exemplo, você coloca de coisas que você faz no seu dia a dia da sua vida. Tem algum exercício que você, Max, né? Como pessoa, nem tanto como psicólogo, faz para poder avaliar o seu caminho, para poder ver a questão das escolhas, esse protagonismo da sua vida? O que que você costuma fazer no dia a dia para você monitorar isso? Cara, na verdade não tem monitoramento, né? Mas assim, eu vou aprendendo cada vez mais com as minhas experiências, né? Nós somos um organismo vivo, inclusive, Matheus, nosso corpo ele é muito sábio. Então eu acho Sim. que nós vamos passando por determinados tipos de experiências e a gente vai aprendendo com essas experiências, né? Uhum. Então um termômetro que assim eu uso é justamente fazer essa reflexão das experiências que eu saboreio, né? A nossa vida ela é permeada por experiências. Então, assim, essa é uma das práticas que eu tento fazer. A partir do determinado momento que eu entro em contato com algo, como é que eu me sinto frente a isso, Uhum. né? Se eu estou Você tem conhecendo uma pessoa, se eu você estou tem um conhecendo uma pessoa lugarzinho. hoje, pode falar, vai lá, Eu ia perguntar, mas é dentro do que você está falando, por isso que eu te interrompi. Você tem vai um lá. lugar específico que você gosta de ficar, no quarto, na sala? Você tem um cantinho que você gosta de refletir, digamos assim? Matheus, normalmente eu gosto de fazer isso pela manhã, né? É um horário que mais me agrada. Eu costumo normalmente, porque assim, para a gente fazer esses tipos de exercício, para a gente compreender as experiências, pelo menos eu preciso de entrar em contato com a minha sensibilidade. Não adianta eu Uhum. querer fazer isso depois de um dia exaustivo, por exemplo, de trabalho, né? Trabalhei o dia todo, fiz atendimentos, mexi com um tanto de projetos, estou aqui contigo na live. Não adianta eu querer chegar em casa agora e tentar fazer uma reflexão desse tipo. Então eu Sim. acordo cedinho, né, cara? Eu tento tomar um bom café. Quando dá, eu faço algum alongamento. Eu coloco músicas instrumentais, que é o que assim me sensibiliza muito. Que Cara, legal. as músicas instrumentais, ela me aguça tanta sensibilidade que assim, às vezes eu me emociono, cara. É impressionante. Então, assim, isso tudo me faz entrar dentro do meu mundo, dentro das minhas experiências, né? Como eu estou falando de experiência, um exemplo, cara, é assim, participar de uma live, né? Então, assim, cara, que Sim. tipo de experiência que eu tenho de estar frente a uma câmera, de estar com uma outra pessoa, onde várias outras pessoas estão nos assistindo, há um certo tipo de pressão, né? Então, é por aí que eu tento fazer esses exercícios e ir compreendendo aí o meu caminhar, a minha existência, né? Enfim. Que legal. Eu gosto muito desses exemplos, sabe? E que legal que você, né, coloque em prática. Quem sabe a gente faz também, né? Muito importante esse olhar diferenciado para dentro Olha, de mas nós só mesmos, né? lembrando, né? Eu acho que tem pessoas que estão chegando agora. É sempre bom a gente frisar, né, Matheus? Que assim, são Claro, experiências que eu vivencio, é né? a sua experiência, sim. E não são, eu não acredito em receitas prontas, né, cara? Assim, porque o Max Uhum. faz isso, que eu vou fazer e também vai ser bom. Cara, eu lembro certinho de uma vez, eu estava no consultório de um amigo, a gente estava conversando, tinha um cafezinho lá, ele pegou o café, e aí eu falei para ele assim, cara, tá bom esse café, tá quente? Ele falou assim, cara, pega e experimenta. O que eu tenho que te Ah, falar se tá bom e se tá quente, né? Então, assim, cara, eu aprendi muito com isso, a tudo que eu for fazer, a ter a minha experiência. Não sim. é, cara? Eu acho que a gente nunca pode tomar como medida a experiência do outro. Eu fico pensando, por exemplo, em questões de luto e de morte. Cara, por mais que eu compreenda, por mais que eu tente acessar alguma coisa nesse sentido, a experiência nunca vai ser a mesma para mim, porque eu vou experimentar o luto ou a morte de alguém de uma maneira completamente diferente. Então, a Sim. partir do momento que você vai tomando, só que é o que a gente está conversando, cara, essas experiências precisam de você tomar um contato muito grande com o seu interior. Cara, você não faz isso assim no estalo de dedo da noite pro dia. E Não. contato, cara, interior, voltar o olhar para dentro, dentro de um mundo de disrupção igual a gente está, é muito difícil, cara. Né? A gente está o tempo todo conectado, as coisas tudo acumulada, tem que ser para ontem, nada mais pode esperar. Esses dias eu me peguei irritado, cara, com a demora de uma mensagem do WhatsApp. Coisas de segundo. Cê... Coisas Uhum. de segundo. Então, assim, olha,
Olha para onde a gente está caminhando, né, cara? Olha Sim. a intolerância nossa, como é que tá, né? Então, assim, antigamente demorava dias para se chegar uma carta. E ninguém achava ruim, né? Era só o que Ninguém tinha, né? achava ruim, né? Então, assim, isso é bacana da gente ir percebendo, né, cara? Como é que eu tô me colocando na vida, nessa existência? Como é que eu tô assumindo as rédeas, né? Enfim, cara. Bacana. Ó, veio um comentário aqui do JN Menezes. Sabe as palavras, meu amigo Max? Deve ser seu conhecido. Vejo hoje um grande movimento de mudança, como as colocadas impulsionadas por coaches, que nem sempre são benéficas. Até onde vai o coach e começa o psicólogo ou vice-versa? Excelente pergunta. Cara, boa pergunta. Recentemente nós tivemos um boom aí, né, cara, com essas questões do coach. Não sei se o pessoal acompanhou no Fantástico, né? E assim, cara, eu não sou um cara que eu vivo com embate com os coaches. Eu conheço coaches, né? Inclusive pessoas sérias que trabalham seriamente, né, dentro desse universo. Mas eu acredito assim, cara, o psicólogo, eu tenho que falar daquilo aonde eu caminho, de onde eu venho, né, cara, sobre os coaches. Claro. Nem entrar porque assim, eu conheço superficialmente. Mas, cara, eu trabalho com desenvolvimento emocional, com processo, com saúde mental, né? Eu vou analisar aspectos de personalidade, enfim, né? É um processo gigante. Eu acho que os coaches eles trabalham um pouco dentro disso também, né? Mas eu acredito que não nesse aspecto de. Como é que eu vou dizer, cara? Cara, esse aspecto cognitivo, comportamental, enfim, cara, é um embate, às vezes, até complicado para a gente explicar. Sim. Mas eu acredito, inclusive, cara, que assim há possibilidades de trabalhos em conjunto, desde que os profissionais saibam reconhecer o lugar de cada um, né? Eu penso que a partir do momento que eu tento, eu enquanto psicólogo, eu tento exercer algo que um coach faz, eu já estou indo por outro caminho e assim vice-versa, né? Então, assim, nós psicólogos somos habilitados a trabalhar com testes, né? Enfim, a gente está sempre mais nesse campo empírico, né, cara? A psicologia é científica, é comprovada, então nós temos todos um aporte aí para caminhar dentro de tudo que nos for evidenciado. Não que os coaches não tenham. Inclusive o Paulo, Sim. né, que é o maior expoente dos coaches, trouxe muitos parâmetros de fora, né, cara? A gente sabe que na Europa isso é muito difundido, né? Mas eu acho que o que é importante para nós é não confundir os papéis e que as pessoas também sejam conscientizadas, né, do que cada uma faz. Não tem problema nenhum a pessoa Sim. querer fazer um trabalho com coach, né? Eu sou muito tranquilo nessa questão, mas eu sei reconhecer o meu trabalho, aquilo que eu faço, sem ter que entrar dentro de outros caminhos que não o que eu estudei para fazer. Legal, muito bacana. Nós temos vários psicólogos acompanhando aí a nossa live, todo mundo elogiando, né, as suas respostas, os seus posicionamentos, e a gente agradece aí por vocês estarem participando, o pessoal sempre comentando. Se vocês quiserem interagir, fiquem à vontade, escrevam aí nos comentários, mandem as perguntas de vocês, e a Ô, nossa live é Matheus, aberta, pode deixa, falar. deixa eu só fazer um adendo, inclusive, cara, que eu acho assim, aproveitando que tem bastante profissionais de psicologia nos acompanhando, eu acho que uma Sim, coisa que às vezes pega muito nessa questão, né, cara, essa rixa, que eu acho desnecessário, inclusive, é porque, assim, na maioria das vezes os psicólogos, eles não se movimentam como deveriam se movimentar, né? Então, os coaches, eles vêm mordendo o mercado, de fato, né? E aí alguns profissionais começam a se irritar com isso, começam a criticar. Mas, cara, veja, a crítica é uma parte do negócio, né? Agora, você se sim, movimentar ao contrário para que isso não aconteça, para que nós também ganhemos mercados, para que a gente se faça mostra, para que as pessoas nos conheçam claro. como elas deveriam nos conhecer, né, cara? Aí fica mais difícil. Então, criticar é o que a gente está sempre falando, a responsabilidade nossa, né? Criticar, apontar o dedo, falar que não funciona é sempre o caminho mais fácil. Mas o que que eu estou fazendo enquanto profissional de psicologia? Né? O que que eu estou oferecendo para as Bacana. pessoas? Né? É, Eu acho que se a gente passa a movimentar assim, as coisas se tornam mais leves, cara, porque no fundo é tudo sobre a gente.
no fundo, é sobre tudo o que acontece na gente, né? Então era só um adendo que eu queria fazer, porque é o que a gente está falando. É cômodo. Sim. É cômodo ficar nesse vitimismo. Nossa, mas os coaches fazem isso e aquilo. Mas o que eu estou fazendo? O que eu estou propondo enquanto profissional para disseminar a minha profissão? Para que as pessoas saibam mais dela? Para que as pessoas cheguem até mim, não é? Sensacional o comentário da Manuela aí, ó. Sempre haverão críticas. Difícil é bancar o que eu acredito, que é o que você acabou de falar, puxar as rédeas para vocês, né? Então, é isso, e que bacana esse seu adendo, achei super oportuno, né? Que é bacana vocês, psicólogos, se colocarem sempre aí, chamando a responsabilidade para vocês. Né? Eu não sou psicólogo, para vocês que estão acompanhando, eu sou jornalista e gosto muito, por sinal, do trabalho que você faz nas redes sociais. Eu acho que tem bastante engajamento, eu sou dessa área de comunicação, eu acho que funciona bem, você apresenta aí a psicologia para nós, que somos leigos no assunto, né, de uma maneira bem interessante. Gostei. Valeu, Muito valeu, bom. cara. Já Tô fica o sempre elogio tentando aí. fazer algo. Tô sempre tentando fazer algo, né? Mas eu sempre tento fazer algo a partir daquilo que eu acredito, né? Então, eu acho que isso é que se torna um diferencial para mim, inclusive. Bacana demais, Max. Vou aproveitar esse intervalinho para fazer uma divulgação, já que a gente falou de comunicação. Você que está nos assistindo agora, se você precisa de artes visuais, né, tanto digitais quanto para impressão, pede para o Gustavo. O Gustavo é meu parceiro aqui no Instagram, ele que faz as artes da minha live. Então a gente sempre divulga nesse momento esse trabalho dele. Então, se você que está assistindo precisa de artes, tanto digitais quanto para impressão, pede para o Gustavo. O site dele é www.pedeprogustavo.com.br. Aqui no meu Instagram, na nossa arte de divulgação, eu marquei o perfil. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do portfólio, do trabalho dele, é só acessar pedeprogustavo.com.br. Tá divulgado, Max. Propaganda a gente vê por aqui. Tem que ser, né? Com toda certeza, Ô, né? cara, qualquer hora eu vou te contratar para você fazer umas propagandas para mim aí. Tô Opa, brincando. tamo junto. Fechou. Aqui, vamos falar de escolhas, da importância das escolhas para a nossa vida. Vamos lá, vamos lá. O Já que que posso você falar acha? ou você quer Claro. introduzir? Não, não, eu não vou contextualizar, não. Eu prefiro que você faça. E a gente sabe que escolhas é tudo na vida, né? O pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo aí, desde as 8h30, já está vendo a importância disso. Mas ainda tem gente que ainda não sabe muito bem, ou ainda não caiu a ficha, digamos assim. O que que você poderia falar sobre isso? Matheus, eu penso que assim, cara, as escolhas elas evidenciam para a gente a responsabilidade com tudo o que nós fazemos perante a vida, né? Então, ela é esse termômetro que vai nos abrir a janela, né? Mostrando para a gente a responsabilidade com tudo, com o que a gente faz. E assim, cara, tem um pensamento de Sartre que eu acho que Jean-Paul Sartre, né, um existencialista, um filósofo existencialista que, por sinal, eu gosto bastante, que ele vai falar justamente sobre essa questão da escolha. E assim, cara, é fenomenal, porque ele fala da seguinte maneira: não importa o que fizeram de nós, mas sim o que nós fazemos com aquilo que fizeram de nós. Então, veja bem, importa. Fantástico, repete fazendo favor a frase. Vou Ela é bem repetir, olha. impactante. Exatamente. Não importa, né, o que fizeram de nós. Importa o que nós fazemos, olha a responsabilidade, o que nós fazemos com aquilo que fizeram de nós, né? Então, o que nós fazemos é a responsabilidade que Sartre coloca no nosso colo. Então, olha aí, olha de tudo que a gente está falando, isso é totalmente abandonar o vitimismo, totalmente assumir as rédeas da própria vida, né? Porque, cara, se eu sou responsável, né, em analisar essa temática que Sartre fala, né, o que eu faço com aquilo que fizeram de mim, acabou, cessou, meu cara. Responsabilidade está em suas mãos. Então, assim, vamos dar um exemplo, né, assim, óbvio, grosso só para exemplificar. Eu estou dentro de uma relação, e aí dentro dessa relação acontece uma traição, o que é desastroso, óbvio, né?
Aham. Mas, assim, mas às vezes acontece, né? Então, assim, cara, olha o pensamento de Sartre operando. O que que eu faço com esse sentimento de traição? Né? Eu olho para isso com um olhar de compreensão para comigo, para com o outro, para com a relação, ou eu deixo o ato, né, a responsabilidade do outro de ter falado comigo me inundar. Tá vendo? O tempo todo a gente está caminhando sobre escolhas. Mas E a aí, gente e sabe que é aí difícil, é né? difícil, óbvio, por isso que a gente está falando o tempo todo que não é receita pronta. Mas Uhum. percebe a pedrada que é isso pra gente, meu caro? Não Sim. importa o que você faz daquilo que fizeram contigo. E de fato, a gente não está falando aqui de que a gente quer ter as rédeas nas mãos, que a gente quer abandonar o vitimismo. Cara, Perfeito. dentro de uma traição eu posso virar o cara mais vítima do mundo. Chora para Nossa, todos os cantos, todo claro. lugar, você começa a chorar. Óbvio, óbvio que acontece, né? Eu não estou aqui simplificando esse tipo de situação. Isso mexe mesmo com a gente, né? Traz uma série de questões, mas é só para a gente evidenciar, né, cara, o quanto nós temos responsabilidades e o quanto é saudável a gente compreender e assumir, né, cara, essas escolhas que a gente faz. Então, assim, o normal é que a gente reaja muito a essas questões. E quando a gente reage, a gente mata toda uma compreensão do nosso próprio organismo, né? Então a reação é o quê? Eu vou sair por aí, ou eu vou trocar na mesma moeda, eu vou me embebedar, eu vou fazer o diabo a quatro. Menos perceber o que está acontecendo comigo diante desse momento. Então eu escolho, né, entre isso ou entre aquilo. E Mateus, se você for parar para pensar, o tempo todo a gente está escolhendo. O Desde a tempo hora que a gente inteiro. levanta até a hora que a gente volta para dormir. Que roupa que eu coloco, eu durmo com a janela aberta ou não, que tipo de sapato eu coloco, eu vou com cueca ou não, enfim, cara. Sim, Né? Então, olha a é o dia inteiro. responsabilidade que a gente tem. Então, a partir do momento que a gente começa a exercitar isso, a gente começa, né, cara, a assumir as rédeas. Né? Então, assim, se eu coloquei o meu chinelo debaixo da cama do quartinho de baixo, eu não tenho que responsabilizar minha mãe por achá-lo e falar que foi ela que trocou de lugar ou não. Não é? Né? O chinelo é de quem? O chinelo não é meu? A responsabilidade de cuidar do chinelo e colocar no lugar devido que É é para usar é sua. de quem? Se eu estou em casa e eu sujo um prato, por que que minha esposa tem que lavá-lo e não eu, sendo que foi eu que sujei? Exatamente. Né? Então, assim, o tempo todo a gente está fazendo escolhas, óbvio, a gente não está simplificando, é difícil, mas quando a gente começa a exercitar esse tipo de pensamento, as coisas vão começando a modificar, né, cara? Então, assim, a escolha é um termômetro, né, cara, existencial, que nos evidencia o tempo todo a responsabilidade que a gente tem com tudo que a gente se propõe a fazer na vida, né? Exatamente. Tudo é escolha, como você mesmo acabou de falar. Sartre vai falar que o Sartre fala que não escolher é uma escolha. E, inclusive, ele fala que assim, a pessoa que fica postergando a fazer uma escolha é uma pessoa que age de má fé. Ele vai falar que a má fé é nesse sentido. As pessoas normalmente elas protelam a escolha porque escolher é angustiante. Né? Porque se eu escolho É. algo, com certeza eu estou fechando um outro caminho. Né? Então, assim, a gente age de É. má Foi fé pra quando cá. a gente, para Sartre, a gente age de má fé quando a gente protela as nossas escolhas, justamente porque escolher entre uma coisa e outra é angustiante. E a gente angustia justamente porque a gente percebe que somos livres, inclusive para fazer escolhas. E que não tem ninguém que vai ser responsável por nossas escolhas. Então, olha só, cara, a responsa. Responsa, e aí você falou disso, é inevitável, claro, mencionarmos a questão do livre-arbítrio. Olha só, posso realmente fazer tudo o que eu quero, independente das consequências? Uma pergunta para você, Max. Poxa, Uma eu vou pergunta responder. Cara, provocativa. sabe como que eu vou responder isso? Eu Ah, assisti, eu assisti um programa, cara, que era. Ai, não vou lembrar o nome agora, mas eu adorava muito, cara. Era com um cara que ele fazia uns questionamentos da vida, assim, era de noitão, cara. Não vou lembrar. na-
É Brasil ou exterior? não, Brasil. Eu não lembro, não sei falar o nome dele. Birajara, eu não lembro. Era um cara muito Ah, provocativo. sei quem que é. Ele até morreu Acho que é da, recentemente. da TV Cultura, né? Umas coisas assim. É Mas isso então, mesmo. cara, respondendo a sua pergunta, você curto e grosso. E aí A as pessoas. Buchandra, acho que é a Buchandra, alguma Isso, coisa assim, é. é isso mesmo. Até que aquele, o Aí Taz. o programa chamava Provocações da TV Isso Cultura, que aí, o é isso Lineker aí. tá Ó. falando. É O isso Taz mesmo. lá do CQC começou a fazer, inclusive, Uhum. né? Mas nada como o A Provocações. Buchandra, a Buchandra, é Isso, isso mesmo. esse Obrigado. próprio. Então, assim, cara, respondendo a sua pergunta, um dia eu vi uma provocação dele. Opa, Caiu o celular aqui, você tá igual relaxa, o meu que acontece. caiu alguma coisa que traz agora há pouco. Eu vi, Mas, achei ótimo, vai para os erros de gravação junto com o meu agora. aproveitando, então, respondendo curto e grosso, eu acho essas provocações sensacionais, né? As pessoas, elas interpretem como elas quiserem, né? Que ele fala assim, a vida é sua, estrague-a como quiser. Simples. Adorei. E aí eu complementei depois que eu vi o post, né? Mas assuma a responsabilidade de tudo que você fizer. Exatamente. Então, tá vendo, cara? Isso é livre-arbítrio. Cara, eu tenho uma vida, o que eu tô fazendo, quais as escolhas que eu tô fazendo, eu tô assumindo, como é que eu sustento, né? Estragar ou, enfim, né? O que eu tô fazendo da minha vida, cara? Uhum. Sim, e para a gente poder saber realmente o que a gente está fazendo da nossa vida, se é bom ou se é ruim, no nosso pensamento, como você acabou de falar, se você estraga a sua vida do jeito que você quiser, problema seu, a gente precisa se conhecer bem. Como a gente coloca em prática esse autoconhecimento? Porque hoje muitas pessoas não se conhecem perfeitamente. Às vezes as pessoas confundem, eu sou a minha profissão, mas a gente sabe que nós somos bem mais do que a nossa profissão. Você é muito mais que psicólogo, eu sou muito mais que jornalista. A profissão é uma das partes da nossa vida e tem vários núcleos, vamos dizer assim, né? O que você tem a falar para a gente? O que você tem a contribuir sobre essa questão do autoconhecimento? Matheus, é tão complexo, né, cara, essas perguntas, porque, assim, eu penso que algumas pessoas, elas vão passar uma vida inteira sem se conhecer, sabe? Tão envoltas a isso tudo que a gente já conversou, né? Mas assim, cara, eu penso que para a gente se conhecer melhor, isso é uma visão minha, né? A gente precisa deixar toda e qualquer autoridade externa de lado. Porque veja bem, cara, a gente nasce, a gente é jogado no mundo, né? A gente está aí existindo, a gente passa pelo banho de linguagem primeiro pelo nosso núcleo familiar, depois a gente vai para o núcleo escolar, os amigos, enfim. A gente vai sendo banhado com uma série de linguagens, né? E aí, Uhum. dentro desse universo, a gente vai criando uma série de autoridades externas, aquele amigo que é intelectualizado, o padre que é assim, o ator que é assado, o livro que me faz assim. Então, a gente vai caminhando na vida cheia de autoridades externas e a gente acaba deixando de lado a nossa própria autoridade interna, não é? Então, assim, cara, como é que é para mim fazer uma escolha com as minhas próprias referências? Óbvio, né, cara? Tem coisas que a gente precisa partilhar, tem pessoas que têm uma influência um pouco maior na nossa vida. É bom que Sim. nós as escutemos, né? É super importante, mas no fundo, cara, no fundo, como é que é para mim viver sem essas amuletas? Né, cara? Tem um cara, um indiano, um educador indiano, chama Krishnamurti, ele que vai falar muito dessas autoridades externas, né, cara? Ele fala que a gente precisa ir cada vez mais retirando isso e cada vez mais assumindo a nossa própria história, né? Então, como é que foi para mim, cara, vir aqui montar um consultório novo a partir daquilo que eu acreditava, das cores que eu queria, dos móveis que eu comprei, né? Então, assim, Sim. cara, eu acho que a gente vai se conhecendo melhor a partir do momento que a gente começa a fazer coisas a partir das nossas próprias referências. Porque uma coisa é eu consultar alguma pessoa, trocar uma ideia,
Outra coisa é eu viver fazendo escolhas a partir daquilo que elas desejam, né? E Perfeito. como a gente opera assim, né, cara? Como a gente vive fazendo coisas, né, agradando ao outro e desagradando a si. E isso tudo é fruto do quê, cara? Fruto dessa falta de um olhar mais interiorizado, né, de compreender os meus sentimentos, aquilo que eu estou sentindo na hora de fazer uma escolha, né? Sim. Então, assim, é isso, cara. A gente vive muito no piloto automático, né? A gente não para mesmo para dar uma respirada. A gente vive muito on, né? O off, dificilmente a Pouquíssimo gente. off, né? Cara, e que é um desafio tremendo. Experimenta para você ver ficar 30 dias fora das redes sociais. Parece que você está morto. Você teve Né, alguns cara? períodos de ausência nas redes sociais que eu Exato. lembro. Sim, eu tive muitos. Às vezes me pego pensando nisso, porque assim, cara, parece que eu preciso das redes para me integrar na vida, né? Eu existo a partir do momento que eu estou nas redes. Mas como é que é minha vida off? Como é que é fora? Como é que sou eu, né? Você disse essa questão da profissão. Como é que é o Max não psicólogo, né? Como é que é o Max namorando? Como é que é o Max filho? Como é que é o Max, enfim, Sim. né? Então, assim, cara, isso faz parte disso tudo que a gente tá falando, como se conhecer melhor, né, cara? E a gente tem escolha até nisso, né? Ou eu vivo no piloto automático, empurrando tudo com a barriga, ou eu começo a me questionar uma série de coisas, né, cara? Sobre, enfim, religião, futebol, cara. Né? Ah, meu pai, então, desde pequenininho me ensinou que o time é esse, mas será que eu gosto de fato? Ou é porque, né, eu quero continuar agradando meu pai? Né? Enfim, e aí a gente vai. E agora sim, tem algumas outras coisas, né, cara? Um processo de psicoterapia, bons livros, cara, eu aprendi muito com livros, né, cara? Fui conhecendo meu gosto literário, né? Rubem Alves é um cara, já te falei sobre isso, é um cara que me transformou profundamente. Sim. Então, assim, cara, Você tem uma tendência à poesia, né? Eu vejo que você gosta bastante dos eu poetas, né? gosto, escrevo, inclusive, né? Então, assim, a escrita é uma forma de me conhecer. A Eliane Brum, uma jornalista, a qual eu admiro muito, inclusive, Já ouvi falar. Aham. ela fala que a escrita é um outro corpo que ela habita. Então, de fato, Uau! né, eu também, a escrita me faz conectar com isso tudo que eu vou caminhando para ser, né? Porque assim, Matheus, a gente nunca é definitivamente, a gente está sempre numa abertura de um vir a ser. A gente está sempre se Sim. transformando. Então não tem como a gente, inclusive, responder assim, quem eu sou, porque aí seria Aham. muito simplório, porque o tempo todo a gente está em transformação, né? Afinando, desafinando, fazendo um Vai. som, fazendo outro. Nossa, caiu de novo, Max. Cara, acho que você está emocionado, hein? Não, se eu te falar que é o fio do fone que vai puxando o celular para frente, você não vai acreditar. Acho que você está sentindo as responsabilidades do que a gente está conversando, então também. Nossa, que é isso? Eu ia falar autoconhecimento total. Aqui, deixa eu te perguntar. Você tem alguma dica de livro, de site, assim, que você acha que é interessante as pessoas pesquisarem? Eu sei que você é a favor das pessoas procurarem por si mesmas, né? Por si só. Mas vai que alguma coisa interessante que você leu, às vezes desperta alguém que está assistindo aqui, né? Cara, assim, tem muita coisa, né? Se eu fosse para falar, mas são referências minhas. E eu não vejo problema em partilhar essas referências, inclusive foram fundamentais, né? Então, Uhum. assim, eu vou falar alguns livros que, assim, é o que eu mais gosto, né? Que eu estou sempre mais em contato. Então, por exemplo, tem um livro que chama Caderno de um Ausente, que é um livro, assim, espetacular, né? Conta a vida de um pai que ele tem uma filha tardiamente, né? Ele é muito velho e aí ele começa a escrever para ela contando como é que vai ser a vida, porque ele vai acompanhar ela até a metade da vida, depois ele sabe que ele vai morrer e ele não vai conseguir Olha, acompanhando. Então, caderno de um ausente, a ausência é porque ele sabe que em determinado momento ele não vai acompanhar mais. Se eu não me engano, ele já tem 50 e tantos anos e a filha está nascendo. Então ele começa a reportar, escrever no livro, desde a hora que ela nasce, como é que foi, lá no hospital. Cara, um livro sensacional. Tem um outro quem que que é o chama, autor, você sabe? cara, é João Azanello Carrascosa, que chama. Bacana. Tá? Depois as pessoas, cara, que se interessarem, quiserem, podem manda uma mensagem pra gente aí no Instagram. Sim? E eu vou, se surgir algum box, se você quiser me falar, a gente vai respondendo.
Tem um outro que Fechou. chama Elegância do Ouriço, que é de uma adolescente, cara, que ela fala assim, ela coloca, olha o objetivo que ela coloca na vida. Ela fala que se nada de diferente acontecer na vida dela, se ela não conseguir, inclusive, se propor a fazer coisas diferentes na vida dela até os 16 anos, ela vai se suicidar e vai colocar fogo no prédio inteiro que ela mora. Que Chama A isso? Elegância do Ouriço. Só que assim, cara, é um livro espetacular, porque ela vai encontrando pessoas. Não vou dar spoiler aqui, né? Mas fiquei curioso para ler. Não, Legal, hein? chama Muriel Barbie alguma coisa. Esse é livro gringo, sabe? Mas assim, cara, de uma profundidade, de uma existencialidade que você fala assim, cara, nossa, eu colocava ele no peito, assim, falava, nossa, Elegância no ouriço, do ouriço. elegância do ouriço. Sensacional. Tem um da Eliane Brum, que chama A Vida que Ninguém Vê, que aí ela vai pra rua, ela vai entrevistar a galera desassistida. Nossa, cara, você escuta cada arrepio, cada história que assim, você se emociona demais. Esse é baseado em fatos reais, né? Reais, ela entrevista os personagens reais, né? Pessoa que mora debaixo da ponte, gente que mora em hospício. E assim, Que ela tem um isso. jeito de escrever, cara. Por isso que chama A Vida que Ninguém Vê, né? Normalmente são as pessoas mais excluídas, né? A ênfase nossa é sempre em quem está em alta, né? A Sim, tendência sim. nossa a acompanhar é sempre quem está em sucesso, quem está em evidência, mas Uhum. aqueles que estão na sarjeta, né, cara, dificilmente a gente olha para eles, né? Soubéssemos nós a riqueza que essas pessoas têm para nos oferecer, cara, Que isso, demais. né? Com Esse é um. certeza. Tem outro que chama Admirável Mundo Novo, que é assim, cara, sensacional. Ele vai contar sobre. Cara, parece que é o nosso mundo hoje, né? Ele fala, Olha, ele chama um remédio de soma e ele fala que as pessoas precisam de tomar esse soma para viverem felizes o tempo todo e tal, que é o compatível às redes sociais que a gente tem hoje, né, cara? A gente precisa o tempo todo sim. estar conectado para a gente se sentir parte do mundo. Se E a gente se sempre desconecta, sorrindo, sempre festejando. E cara, aí sim, é um livro que tem um final pesadíssimo, mas assim, foi um livro surpreendente também. admirável Cara, mundo novo, né? Admirável Mundo Novo. Rubem Alves, não podia faltar. É um livro dele que chama Claro. assim Ostra Feliz Não Faz Pérolas. Né? Ele vai contar a história de uma ostra que ela no fundo do mar entra um pouquinho de areia, né, dentro da concha dela e essa areia começa a machucar muito ela. E a partir desses machucados, desse incômodo da areia, ela começa a produzir pérolas, né? Então, assim, ele vai contar o livro todo de crônicas sobre, assim, né, cara, o quanto é importante, às vezes, a gente ter um pequeno sofrimento, uma pequena tristeza para que a gente, inclusive, ache sabor na vida. Olha só, paradoxo, né? Olha. E nesse tempo de pandemia, todo mundo está encontrando muito com isso, né? E que todo mundo Exatamente. saiba fazer do limão a limonada, né? Então, assim, cara, são autores que normalmente eles vão na contramão, que eu gosto muito, né? Porque, assim, o tempo todo a gente é bombardeado com seja feliz, nossa, faça isso, faça aquilo, né? E vem um cara que fala assim, meu amigo, tristeza é sábia, abrace-a, Sim. né? Sinta o gosto das suas angústias, das suas escolhas. Isso é barco, né? É direção, é termômetro, é algo que está acontecendo que vai te resultar em algo, né? E, cara, infelizmente a tendência nossa é cada vez mais afastar das angústias, das tristezas, lembrando que tristeza não é sinônimo de doença, né? Fique claro isso. Sim. Enfim, e por último, cara, um livro sobre nada. Livro sobre nada é o nome do livro. Livro Como sobre nada. assim? Manuel de Não, Barros. É um livro sobre nada. Ele que escreve legal. sobre as insignificâncias. Olha que beleza, cara. Ô, Matheus, eu fico doido com esses caras, viu? Mas dá um exemplo de insignificância. Como assim? Cara, procure o livro, depois você vai ler. Não vou te dar spoiler. Ah, eu perguntei, não sei pra quê. Eu sabia que a sua resposta ia ser Procure, essa. ó. Manuel Mas de enfim, Barros. Manuel de Barros. Livro sobre nada. Enfim, cara, são, legal. são essas coisas, né? Assim, que me embalam, que me fez entrar em contato com muito do que eu sou hoje, né? E assim, e vários outros, né? Vários outros. Eu Uhum. gosto bastante de leitura e, enfim, acho que é isso. Nossa, fantástico as indicações. Vou anotar todas, depois eu vou assistir aqui novamente.
E se você perdeu alguma coisa aí, manda um inbox ou para o Max ou para mim, um direct, e a gente responde para você. Max, estamos com 1 hora de bate-papo. Vamos para as nossas considerações finais. Claro, às vezes alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você gostaria de reforçar ou ressaltar também, não sei. Cara, não, tô tranquilo. Acho que nós fizemos um belo passeio, né? Acho que deu pra gente sentir, inclusive, alcançar aquilo que a gente estava conversando, né, cara? Nós trocamos uma ideia antes de preparar isso tudo. E eu acho que é isso, assim, né, cara? O que daria pra gente frisar é cada vez mais isso, né? A gente sair dessa condição de vítimas, da gente compreender as nossas escolhas, assumir as nossas responsabilidades, porque isso só ajuda na nossa saúde emocional, né? Quanto mais a gente ficar distante daquilo que acontece dentro da gente, né, cara, mais adoecimento vai acontecendo na nossa vida, né? Sim. Com toda certeza. E Max, ó, todo mundo elogiando a live, né? Eu desejo para você muito sucesso. Agradeço muito a sua disponibilidade para a gente conversar. Desejo, assim, muito sucesso e muitas realizações, que a sua carreira seja muito próspera, tá? Obrigado, valeu, cara. Assim, que eu continue me movimentando nesse sentido, né? Porque senão eu vou sentar dentro de uma condição cômoda, né? Também é o que eu não quero. Eu acho que a vida é movimento. E a gente precisa se abrir, inclusive, para a vida, né? Então eu que te agradeço o convite. Já era para ter saído dessa live há muito tempo, né? As coisas foram acontecendo, mas enfim, saiu, Tinha né? que ser agora, tinha que ser agora. Espero que eu tenha contribuído aí, né, de alguma maneira para as pessoas, um bate-papo bem descontraído, né? E lembrando, a intenção não era que isso aqui fosse um manual, né, de instruções. Que Sim, cada um siga seus passos, continue ou comece a confiar nas suas próprias experiências, né, cara? Eu acho que isso já é um bom caminho. com certeza, todo mundo aí elogiando, todo mundo gostou. O padre Sérgio aí que estava assistindo com a gente colocou bate-papo de alto nível, olha só que legal. Olha, assim, Então a não gente conheço não, Padre agradece Sérgio? Padre Sérgio Monteiro. Ele é aqui da nossa diocese. Legal. Então, assim, foi muito bacana, só tenho a te agradecer. Depois essa entrevista vai ficar salva aqui no meu IGTV. Amanhã já vai estar no meu canal do YouTube também. Se você ainda não segue, acessa lá, @Mateus Pissolati. Se você ainda não me segue aqui, toda semana sempre tem live de um assunto interessante. Me siga aqui no Instagram também, @Mateus Pissolati. Passe os seus contatos também para quem se interessar por um atendimento com você, Max. Matheus, bom, eu tenho as minhas redes, né? O Instagram que está mais ativo hoje, inclusive é uma conta profissional. Quem quiser me seguir, trocar ideia, saber mais do meu trabalho, é só acessar lá, né? @MaxPsicólogo. Na verdade, as pessoas vão me encontrar, né? Com esse perfil aí para tudo, né? Tudo está padronizado, Max Psicólogo. Estou disponível para quem quiser trocar uma ideia, né, cara? Não precisa inclusive de ser aqui dentro do processo de psicoterapia. Quem tiver afim, eu estou aberto aí para a gente conversar sobre a existência, sobre as escolhas, sobre as responsabilidades, enfim. Valeu. Muito, muito legal e posso dizer que é muito bacana, né? Trocar essas ideias. Hoje foi 1 hora de partilha, passou super rápido, ó, pra você ver. Foi rapidinho, cara, foi muito rico. Cara, tudo que é bom passa rápido, né? Já diziam as pessoas. Teve bom mesmo, eu também nem percebi, cara, a hora. Realmente. Bem, então é isso, então. Não vou tomar mais o seu tempo. Agradeço a todos vocês que nos assistiram até o finalzinho. Desejo uma excelente semana a todos vocês. E Max, obrigado mais uma vez. Grande Valeu, abraço, Matheus. viu? Um abraço. Tamo junto. Até Tchau, mais. valeu.